Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Mais uma quinta-feira, mês de maio de 2026. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer uma pequena reflexão da Palavra de Deus. E desta feita, eu quero trazer em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tem por título um adolescente que derrubou um gigante. Um adolescente que derrubou um gigante. A história, na verdade, fala sobre o adolescente Davi. Antes de ele ser rei em Israel, ele percorria ali as terras, ali que eram do seu pai. Seu pai era serviçal ali de Saul, Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles entrincheiraram nas fileiras do exército de Saul. E Davi era um jovem menor, entre seus 16 e 17 anos, ainda jovem, com vigor. E Israel estava, como sempre, em guerra, em luta, em batalha com os filisteus. Os filisteus eram uma nação em potencial grande, Eles tinham um exército poderoso, Mas, para engrossar o caldo, tinha o gigante Golias. E Golias, ele afrontava os israelitas. Ele fazia chacota mesmo, ele ria. E olha o que diz aqui, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. O gigante Golias, ele era, desde a mocidade dele, treinado. Ele tinha uma vasta experiência. Ele era um gigante por baixo de uns 3 metros. 4 metros. E Davi, sua estatura era bem menor, 1,60 m, talvez, por aí. Mas Davi, ele estava sempre ali entregando o material ao exército de Saul, de lanches, queijos, cachos de uva e outros produtos. O pai dele, Jessé, era produtor ali nas terras de Saul, E Davi, ele estava por ali por perto, então ele via ali a batalha, as guerras, porque Jessé, na verdade, queria saber notícia dos 3 filhos maiores, mais velhos. Então, Jessé usava essa tática. Usava o menor Davi, ele levava ali os produtos, entregava ali o capitão
da guarda, certamente, ele sabia notícia dos irmãos. E durante 40 dias, o gigante Golias, ele afrontava o exército de Israel. Mas tem um detalhe aqui que pouco é observado. A gente fala muito sobre Golias, o valentão. Ele se prevalecia porque era gigante, ele era forte, musculoso, sua altura prevalecia, gigante de por aí uns 3 metros e alguns centímetros. Mas, na verdade, ele tinha um escuteiro, um ajudante de ordem que vinha à frente dele. A pergunta que não quer calar, se ele era valente, se ele era forte, musculoso, valentão, por que vinha um ajudante de ordem militar à frente dele? Pouco se fala desse escudeiro de Golias, mas o escudeiro vinha com todo o aparato de armação, das armaduras do gigante. Quer dizer, que ele não prevalecia sozinho. Ele se escorava, ele apoiava no seu ajudante. Mas alguém vai dizer assim, mas irmão Aloísio, aonde o senhor quer chegar nesse contexto? Aonde eu quero chegar? Que Deus, para ele, não existe maior, médio e pequeno. Aí eu quero chegar. Como tem sido o seu problema, a sua problemática da sua vida? Está maior? Está médio? Está abaixo da média? Ou está muito pequeno a sua problemática? Os seus problemas, as suas dificuldades? A maior dificuldade do exército de Israel era o gigante. Nem o seu escudeiro assolava o exército de Israel, mas era o gigante que assolava. Qual tem sido o maior gigante da sua vida? Qual tem sido a evolução de gigante, ou os gigantes que têm fazido com que você tem medo, fica angustiado, se sente derrotado, se sente pequeno, não tem força para enfrentar o seu gigante, ou os nossos gigantes. Eu falo com vocês, também falo para mim. Todos nós temos um gigante para nos enfrentarmos, um leão para matarmos, todos os dias da nossa vida. E Golias, ele foi fazendo arruaça ao exército de Israel 40 dias. Ele subia para afrontar. Nesse contexto aqui, eu vejo derrotas e
e vitórias. 40 dias que o exército de Israel era derrotado, vencido pelo inimigo, Golias. Eu não sei quantos dias da sua vida esse problema que você tem está te vencendo. Se é um dia, se é 3 dias, se é uma semana, se é 15 dias, se é um mês, se é 3 meses, 6 meses, se é um ano. Mas quem sabe é hoje, quinta-feira, não é amanhã não, hoje é o tempo de você vencer esse Golias, essa dificuldade, essa problemática, esse problema que você mesmo não está vendo solução. Mas Davi, nós pensamos que ele, ao enfrentar o gigante, ele já tinha enfrentado alguns problemas. Ele matou um urso, matou um leão. Ele já tinha algumas experiências. Ele levava o lanche, a merenda, para os seus irmãos, entregava o capitão ali da guarda para distribuir ali ao exército. Certamente ele observava a estratégia que ele ia usar para derrotar o inimigo que afrontava o exército. Nesta noite eu quero te dizer, Deus está te mostrando a estratégia para derrotar esse inimigo que vem te afrontando há dias, ou há meses, ou há anos. Deus está te mostrando. Deus está te dando estratégia, só que talvez você não está observando por onde começar, aonde iniciar. Não era à toa que Davi, talvez nós pensamos assim, ele só levava o lanche lá para o capitão da guarda distribuir para os irmãos e os demais grupo ali, companheiros do exército. Não, ele certamente observava por onde ele ia começar. Então, nesta noite eu quero te dizer, começa a observar, a entender o que está te fazendo você ficar para baixo, angustiado, triste, acabrunhado, preocupado. E aqui, no versículo 45, tem toda a estratégia, toda a solução, toda a resposta. Olha aqui, o adolescente disse, aos nossos olhos, talvez aos olhos de Saul, do exército de Israel, era impossível um adolescente, um jovem, entre 16 e 17 anos, derrotar um gigante experiente, um homem já na sua mocidade, com vasta experiência, com grande experiência de guerra, de batalhas. Olha o que vai dizer. Davi, porém, disse ao filisteu, ele não disse ao escudeiro, não. Tu vens a mim com espada. O gigante estava preparado, estava armado, e com lança, e com escudo. O gigante estava pronto para ferir. Eu não sei o que nesta noite está ferindo a sua alma, ferindo o seu espírito, ferindo o seu ser. Eu não sei qual o problema que está te ferindo, eu não sei qual o problema maior que está te ferindo. Se é médio, se é pequeno, mas alguma coisa está te ferindo, sim. Talvez esteja transpassando a sua alma,
com tristeza, com dor, com lástima, talvez noites perdidas, noites sem sono. Mas nesta noite, Deus tem uma solução, Deus tem uma resposta dos céus, do alto dos céus. Olha aqui que o jovem diz: porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse que ia com Saul, rei. Ele não disse que ia com o exército de Israel, porque até então o exército, quando via o gigante, fugia. Fugia. Talvez você está fugindo dos problemas, mas é hora de enfrentar os problemas. Não pela sua força, não pela sua capacidade, não pela sua inteligência, não por conselho de ninguém. Porque às vezes alguém vai te dar um conselho errado, errôneo, torto, e vai te enveredar ainda mais para caminhos sem saída. Mas olha aqui, o que o jovem Davi disse. O adolescente diz: porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pronto. Foi resolvido o problema do exército de Israel, foi resolvido o problema de Saul, porque o próprio Saul, ele trepou no burro e na mula, e não quis saber nem daquela, botou o jovem para enfrentar, como se disse: olha, é com você mesmo, Davizinho, é com você mesmo, jovenzinho, resolve essa situação aí, estou fora. O próprio rei Davi e seu exército afastou. Rei Davi? O próprio Saul se afastou da problemática. Ainda tirou seus homens ainda. Acho que até eu também, mas Deus preparou um jovem. Ele sabe que foi uma preparação já para uma encenação, um palco já pronto para ele assumir futuramente ser o segundo rei em Israel. Deus faz assim. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, a solução está aqui, está em Deus. É claro que a pedra atingiu a consciência do gigante. Não foi a pedra que matou o gigante. A pedra o atingiu, ele caiu de frente. Ele já caiu desacordado. Mas foi quando ele pegou a espada do próprio gigante e foi lá e fez o trabalho completo. Matou o gigante. Aí a gente já viu que a demonstração, Davi já de novo já cheirava sangue. Já de novo ele já cheirava guerra, coragem, determinação. Então, meu prezado, minha prezada, que nesta noite não queira enfrentar suas guerras, suas batalhas, suas lutas sozinho, mas com a ajuda do Senhor dos Exércitos. Porque os exércitos aqui da terra falham. Sempre vai falhar. São homens. Porque o exército de Saul falhou. Aí vem aquela pergunta: e cadê o escudeiro que estava na frente do gigante? Não fala, né? Só fala que ele vinha à frente quando o gigante se apresentava. O escudeiro também, saiu fora. Fugiu com o exército inimigo. E o valentão perdeu a batalha. Então, meu irmão, minha irmã, meu prezado, saiba que a sua luta já está ganha, a sua batalha já está ganha. A sua vitória é Ele que dá. Não pela tua força, não pela tua inteligência, não pela tua capacidade. Mas ora ao Senhor, fala com Deus.
que está te incomodando, que está te atrapalhando, que está te atravancando você ter essa vitória hoje ou amanhã. Mas o certo será hoje. Aqui está a receita da tua vitória, da nossa vitória, da minha vitória. Deus, em todos os dias da nossa vida. Que Deus, nesta noite, pois, te abençoa. E eu vou orar por você. Pai Santo, Pai Eterno, na noite desta quinta-feira, deste mês de maio, já findando, que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Ainda que ela se sinta enfraquecida, ainda que ela não vê saída para essa batalha, para essa guerra espiritual, não é essa guerra carnal, não, tédio a tédio, não, mas que o Senhor possa dar a solução, abrir um meio para que ela possa obter a vitória no Senhor. Esta é a minha oração, porque a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, tenha uma noite de paz, uma noite de revelação do alto céu. Amém e amém.